Muito bem, então, nós por acaso somos contemporâneos da Escola Superior de Teatro e Cinema, certo? Tu eras de um ano anterior ao meu. Exatamente. Isto remonta a 2003, portanto tu deves ter entrado na escola em 2002. Sim, certo. E devemos ter terminado mais ou menos ao mesmo tempo, porque um fenómeno mágico chamado Processo de Bolonha, pelo menos encurtou o meu curso em praticamente 2 anos. Olha, eu ia de Erasmus para São Paulo, lembro-me perfeitamente, para o 4º ano, quando a escola nos avisou que, afinal já não existe os últimos 2 anos do curso. Pois, eu por acaso apanhei a integração curricular de Bolonha e então fiz 3 anos mais um, em vez de fazer os 5 que deveria fazer, Foi o mesmo caso. e acabei em 2007. E tu, Bernardo? Em 2007 também. Também? Uhum. Yeah. Depois, cada um seguiu o seu percurso, não é? Somos atores freelancers, com projetos muito variados, e acontece magicamente que há 2 anos atrás, eu e a Leonor já havíamos trabalhado com o Tiago antes, mas em projetos diferentes. E há 2 anos atrás o Tiago juntou-nos para um espetáculo que se chama Pangeia, que ainda está em ação, na verdade, que já tem uma versão brasileira, um franchising maravilhosamente feito no Rio de Janeiro. E correu tão bem esse projeto do Pangeia, um projeto infanto-juvenil aqui também na Culturgest, que junto com a Culturgest decidimos fazer um novo projeto, não é? Consideras que é um seguimento do Pangeia, este Gulliver, Leonor? Este projeto que estamos a trabalhar atualmente, que se chama Gulliver, eu não diria que é um seguimento, diria que sim, que é um seguimento da mesma equipa e das mesmas afinidades em termos artísticos e de trabalho, mas é um projeto que não tem nada a ver em termos de conteúdo. O projeto anterior, o Pangeia, era sobre os contos dos irmãos Grimm. Este reflete muito sobre a história do Gulliver, das viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, mas com um pé bem gigante colocado no futuro e que fala muito sobre realidade virtual, inteligência artificial e a importância e o peso da tecnologia nos dias de hoje. Sim. Ou seja, o mote é que num futuro muito próximo, no ano de 2020, não há internet. A internet sofre um crash e desaparece. E nós, que somos uns cientistas, criámos uma inteligência artificial para a função de reativar, ressuscitar a internet. Acontece, para azar, que a inteligência artificial se chama Gulliver. E o Gulliver define que a estratégia para conseguir reativar a internet é definir uma matriz da sua própria identidade. E isso é o mote para estes cientistas inventarem a sua história, que é precisamente as histórias retiradas das 4 viagens do livro, que são bastante desconhecidas, não é? Porque nós entendemos não só no nosso lugar comum. Eu não tinha lido o livro das viagens do Gulliver antes, e para mim, pelos desenhos animados, pelos filmes que via na televisão, o Gulliver resumia-se muito à sua primeira viagem a Lilliput, não é? Que é o mundo em que ele é gigante num mundo de pessoas minúsculas, e ler o livro foi mágico descobrir como as outras 4 viagens têm imaginários tão diferentes quanto complementares dessa primeira viagem. Este espetáculo, Gulliver, como eu já referi, fala sobre... baseia-se muito nas viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, mas há uma inteligência artificial que se chama Gulliver e que vai tentar definir uma matriz de identidade através das viagens do Gulliver. Quando ele completa essas viagens, fica-lhe a faltar, para além da identidade, para além de uma história, fica-lhe a faltar algo mais, diríamos um corpo presente. E então este espetáculo fala muito sobre a necessidade também de corporalizar as experiências e que a tecnologia ainda não nos permite esse contacto físico que os corpos em si proporcionam. Nós projetamos um mundo em que, através da internet, se podem contar qualquer história ou projetar qualquer vivência, que podemos viajar no tempo ou
ter acesso a eventos que nos são à partida inacessíveis, ou a partir daí reproduzir a partir dessas imagens, desses vídeos, qualquer história que nós queiramos contar. E depois falamos precisamente sobre isso, sobre a ausência ou a desorganização da internet, o que é que provoca no nosso dia-a-dia. Claro que isto, não só para as crianças, mas para qualquer pessoa, é factual que hoje em dia a dependência da internet é gigantesca. Não só ao nível dos serviços mais básicos, mas até na comunicação primária entre nós, às vezes entre pessoas muito próximas. Eu e o Leonor passamos muitas horas do dia juntos e muitas vezes damos por nós a chegar a casa e a estarmos a falar no chat. Quase essa continuidade, será mesmo necessária? É prazerosa? É viciante? É o quê? Essa quebra do lugar e fazendo essa distorção do espaço-tempo, não é? Sim. Mas também há uma coisa que o espetáculo refere, para além de tudo isto que o Bernardo disse, é que a tecnologia e as plataformas digitais também têm um lado muito bom. Nomeadamente, podem ser usadas de forma criativa e podem ser usadas de forma altamente construtiva de novas realidades, de novas experiências e neste momento o mundo já não existe sem internet e sem tecnologia. Portanto, neste momento, nós estamos, como seres humanos e como Homo sapiens, estamos-nos a reinventar e a descobrir-nos a nós próprios dentro deste mundo altamente informado e informatizado. E o espetáculo também fala muito sobre isso. Bom, o processo criativo começou primeiro por ler as viagens de Gulliver e chegarmos à conclusão que o livro fala sobre 4 viagens diferentes que o Gulliver faz e passar por uma primeira abordagem literária da obra e das questões altamente complexas que o livro levanta, como a colonização, a descoberta de novos impérios, porque o livro foi escrito no século XVIII, o homem fora do seu sítio de origem, a imigração. Toda uma autoanálise de como é que eram os sistemas políticos europeus, muito o da Inglaterra no período, ou seja, o Jonathan Swift, ao falar desses seres imaginários e dessas comunidades imaginárias que ele descreve, usa-as para fazer uma autocrítica e uma autoanálise muito minuciosa de como é que eram os sistemas sociais e políticos da época. Sim, e nós reparamos que ele faz essa crítica através de muitas metáforas, como a metáfora da escala, não é? A metáfora do gigante, a metáfora do anão, nem é bem anão, o ser minúsculo. Ou de repente ele na 4ª viagem considera que o sítio mais perfeito que ele conheceu foi o sítio onde os cavalos são a raça dominante e ele fica o resto da vida triste por não viver junto dos cavalos e de uma raça superior e altamente justa e racional. E depois de fazermos essa abordagem da obra, não é, começámos a descodificar como é que poderíamos como é que 2 cientistas, que são as nossas personagens, poderiam contar as viagens de Gulliver a uma inteligência artificial, recorrendo a elementos que estão na internet, como as imagens, os vídeos, os textos que estão no Big Data, não é? Os sons. Realidade virtual. Gadgets, vários instrumentos e plataformas digitais para contar essas histórias que são da literatura clássica, não é? E no fim fica o mistério se o Gulliver, a nossa inteligência artificial, consegue de facto cumprir a sua missão e reativar a internet para que a humanidade não desespere completamente. Sim. E pronto, acho que o processo criativo tem sido quase todo. Nós estamos a uma semana da estreia e tem sido sempre esta ponte entre os atores, o corpo dos atores e a parte tecnológica. O nosso encenador, o Tiago Cadete, ele divide-se muito neste trabalho do corpo dos atores e da relação com a tecnologia, e depois também outra parte do ensaio tem que se dedicar à construção imagética do vídeo, da banda sonora. Sim, é de facto muito, muito presente no espetáculo, não é? Então o processo criativo, ele próprio tem sido muito entre estes 2 polos, não é? O corpo e a tecnologia. Mas lá está, como nós somos uma equipe que já vem de um espetáculo anterior, onde nos demos muito bem. Primeiro, já nos conhecemos há muitos anos, não é? Desde o tempo de escola, mas de facto trabalhamos mais intensamente juntos no espetáculo anterior.
E é incrível como quando se mantém uma equipe que funciona bem, há uma aprendizagem, há um facilitismo depois nos processos criativos, porque nós já nos conhecemos muito bem. Sim. Até mesmo nos amus ou nas pequenas zangas já sabemos antever. Já fizemos muitas digressões juntos. Opa. É muito mais fácil resolver qualquer problema que apareça, não é? E os processos criativos ficam muito mais saborosos, não é? Eu tenho dificuldade nos espetáculos da manhã, mas a Leonor dá-me cafés maravilhosos. Bom, para além de, normalmente quando se trabalha para um público infanto-juvenil, os espetáculos serem de manhã, de resto acho que não há praticamente diferença nenhuma. Pronto, acho que realmente o que acontece é que há faixas etárias que ainda estão em desenvolvimento de certos códigos de linguagem e às vezes temos que ter atenção a isso. Sim. Mas de resto... Os nossos espetáculos projetam-se para um espectro bastante alargado de público, ou seja, nós temos... o nosso público-alvo, dizemos que é dos 8 aos 12 anos, mas já no espetáculo anterior no Pangeia, muitas vezes os adultos saem do espetáculo mais entusiastas quase que as próprias crianças. O espetáculo serve mesmo para vários públicos. Nós não infantilizamos a mensagem ou as histórias ou o nosso lugar teatral não é infantilizado, então serve para várias idades. Sim, eu até estava aqui a pensar, eu quando era criança eu sempre fui muito ao teatro e essas experiências, quer com espetáculos de teatro, de dança, com museus, foram muito importantes para mim e às vezes sinto que quem trabalha para a infância tem sempre um bocadinho esta vontade de tornar a experiência complexa, a experiência teatral complexa e que a criança saia do espetáculo de alguma maneira revolucionado ou transformado de alguma maneira, que se possa colocar uma sementinha num processo de crescimento que a criança está a fazer e ir a um espetáculo faz parte de todo esse crescimento e da perplexidade perante o mundo e perante todas as coisas que há para descobrir. Quase que disseste o bichinho do teatro, Leonor. Foi isso que te aconteceu, não foi? Foi. Muito obrigado. Obrigada.